Um rapaz estava se vangloriando de que ele entendia tudo sobre língua portuguesa. E a pessoa que estava ouvindo ele estava desconfiado que não. Então pediu para ele dizer duas palavras com tio, né? Ok? Aí ele falou: é claro, tenho duas palavras rapidinho: Matilde e Clotilde. Eu acho que vocês vão ficar especialistas também no livro de Efésios, porque a gente está repetindo muitas vezes alguns assuntos, a gente está indo, caminhando e revendo, caminhando, acrescentando sempre uma coisa nova, e estamos caminhando. E vocês vão ficar especialistas, e vocês não vão cometer o erro que esse jovem cometeu. Então, quando perguntarem, quando você encontrar uma pessoa com dúvidas e dificuldades, você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa, entendendo aquilo que a gente está entendendo, e aquilo que Paulo trouxe para nós, né? Esse é o objetivo, né? Muitas vezes a mensagem, você já está numa caminhada com Deus, que as mensagens só confirmam que você está no caminho já há algum tempo, já amadurecendo cada vez mais, fortificando. Então, algumas mensagens que a gente ouve, elas vêm confirmar, puxa, eu estou nesse caminho, é nessa direção que eu estou indo. Mas as pessoas precisam de ajuda, as pessoas têm dificuldades. Então, nesse momento, quando alguém tem uma dificuldade, tem alguma dúvida, é que esse conhecimento repetido, muitas vezes, vai ser o material que você vai ajudar para fortalecer, para exortar, para consolar, para apoiar, para dar ânimo para a pessoa. Nós, quase, principalmente brasileiros e latinos, né, nós temos um comichão de querer ajudar as pessoas, dar pitaco na vida das pessoas. Isso é muito bom, né? Os brasileiros, eles gostam de se envolver, e até chega a um ponto de fazer até mal, de se intrometer muitas vezes. Mas quando você tem as palavras corretas, como a gente viu domingo passado, palavras que dão ânimo, isso ajuda muito, né? É uma coisa que a gente vê muitas vezes aqui nesse país, né? Até você solicitar para ajudar uma pessoa a carregar o lixinho dela, ela não deixa. Não se intrometa na minha vida, é minha responsabilidade. Então, nós latinos, nós temos essa facilidade, e nos países que a gente vive, e na comunidade que a gente vive, a gente sempre tem essa participação, essa colaboração na vida das pessoas. Nós estamos trabalhando aí dentro de um processo que Paulo está trabalhando conosco, e ele começa com as coisas básicas, principais, com as coisas mais graves, e aí ele vai caminhando ao longo do tempo para coisas muito bem específicas. E se vocês vão começar a perceber que, se os principais problemas, se eles são resolvidos, os posteriores vão deixar de existir. É sempre assim. Muitas vezes a gente quer resolver coisinhas pequenas, e aí você ataca uma coisinha pequena, surge outra coisa pequena, surge outra coisa pequena. Procure aquilo que é básico, aquilo que é o forte. E Paulo começou aqui, nessa ideia de viver de modo digno da vocação que nós somos chamados. Ele falou que existem ídolos no nosso coração, e um ídolo mais forte que tem no nosso coração é o próprio ego, né? Sou eu tenho que reinar aí. E, ao mesmo tempo, nós trazemos, por causa desse grande ídolo, no meu caso é um pequeno ídolo, mas desse grande ídolo que está dentro da gente, a gente traz outros ídolos, dos quais a gente, muitas vezes são coisas simples, inofensivas no início, são coisas boas, que alegram, mas daqui a pouco aquilo lá vai nos controlando, nos dominando, e a gente passa a depender, e aquilo que era para nos servir, nós passamos a servir essas coisas, passamos a ser dominados por isso. Então Paulo parte desse princípio, e daí, por causa do ídolo que está lá dentro, a preservação desse ídolo, nós temos atitudes da velha natureza. E ele começou a falar que uma das atitudes mais graves, e que a gente tem que parar, e por causa de manter o ídolo, a gente tende a praticar essa ação, é a questão de parar de mentir, né? Nós vemos ali, o primeiro que Paulo falou: pare de mentir e fale a verdade uns aos outros, porque nós somos um corpo. Então a mentira ela atrapalha a unidade, atrapalha a comunhão. Irai-vos, mas não pequem, não dai lugar ao diabo. Trabalhem com as próprias mãos, com honestidade, com afinco, e se tornem generosos, e deixem de roubar.
Usem palavras de graça que dão um ânimo, que fortalecem as pessoas. E não usem palavras torpes. Sempre Paulo vai, eu alterei aqui, vocês perceberam, sempre Paulo vai usar o negativo, a velha natureza, então passe a ter um novo comportamento de acordo com o que nós somos, e aí então sigam em frente. Por causa de alguma razão, por causa de algum propósito, nós devemos agir dessa forma. Então é a fórmula, né, que Paulo fala de uma mudança permanente. Então quando a gente passa a deixar aquilo que é errado e passar a praticar aquilo que é certo, por causa de uma razão, por causa de um propósito, nós experimentamos mudanças permanentes na nossa vida. Nós vamos entender que o cristianismo não é legalismo. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Não, é uma libertação de algo que não nos pertence para viver uma vida de abundância. É aquilo que Cristo falou, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O legalismo, as regrinhas, não pode fazer isso, aquilo, eles causam arrogância, hipocrisia, julgamento, mas eles não produzem essa vida liberta que nós temos quando passamos por essa mudança, por essa transformação. Eu coloquei um título, eu sei que está meio bagunça, ele até rimou. De vez em quando eu gosto de brincar, aí surge de vez em quando, até à noite, estou dormindo lá, de repente eu acordo assim, vem essas ideias, e eu tenho que sair correndo e anotar em algum lugar, porque 2 minutos depois já não sei, não me lembro mais do que eu pensei. E pensando nesse texto de hoje, eu sei que é maluco, não tem problema, pode me julgar, pode achar que eu sou maluco, mas é verdade. A ideia é livrar-se e ser para o selo não ofender. É maluquice. Livrar-se, duas ações ali, livrar-se e ser, para o selo não ofender. O que é isso? A ideia, quando você tem uma mensagem, tem uma ideia principal, é a proposição, é o que o pessoal chama de ideia central. É uma ideia que pega toda a mensagem e resume em poucas palavras aquilo que é a mensagem. E no texto que nós vamos falar hoje, o texto vai falar para a gente deve se livrar de alguma coisa. E para a gente ser alguma coisa. E a razão, o propósito, é que porque se nós não fizermos, não se livrarmos e não sermos o que é exigido, nós vamos ofender o selo. Nós lemos esse texto hoje. E vocês vão ver que talvez eu tenha razão. Se eu não tiver, pode me apedrejar, tá bom? Vamos lá. Naquela mudança permanente, Paulo traz 3 ações: remover, renovar e revestir. Então tirar, renovar a mente e aí revestir, colocar a roupa, a justiça, segundo Cristo. Normalmente, em todas as epístolas de Paulo, Paulo vai trabalhar isso de uma forma diferente, usando essa mesma ideia. Agora, daqui para frente, quando você lê Romanos, lê Coríntios, lê Gálatas, lê Colossenses, você vai perceber isso. E geralmente tem uma palavrinha, uma palavrinha bem pequena em grego, que é rina, I-N-A. Isto é, com o propósito de, por causa de, a fim de que. Então, tire, jogue fora, renove a sua mente. Então, é a razão, é o por causa do que você deve jogar. E revista, é a razão por que você deve se revestir e agir de forma diferente e ter essa vida abundante. Então, o que seria renovar a mente? Aqui um breve resumo. É saber quem Deus é. Todo ser humano tem um conceito dessa área de mundo espiritual. A gente chama de cosmovisão. Até o ateu, ele tem uma cosmovisão, isto é, como ele enxerga as coisas, se existe mundo espiritual, se não existe, como funciona, se existe Deus, se existem entidades, qual o relacionamento do homem com esse mundo espiritual. Então, todos nós carregamos de algum lugar conceitos a respeito desse mundo espiritual, se existe ou não se existe, se os horóscopos afetam a minha vida ou não, se
Cada país tem um Deus e como funciona. E esse Deus tem um monte de auxiliares ou não. Ou como que o homem se aproxima, é possível se aproximar de Deus ou não? E Deus, ele é uma névoa, uma energia, ou ele é algo que está dentro de mim? No sentido de que cada um tem a sua espiritualidade, e ele tem que desenvolver essa espiritualidade, então esse Deus vai crescendo e vai tomando conta de você. Então tem cada conceito, né? Por exemplo, não sei se você já conhece aquela bolinha, que ela é quase que um S no meio, tem um lado preto, tem um lado branquinho, depois o lado branco, é o yin e yang. A ideia é que o mundo espiritual, não existe um Deus positivo e um Deus negativo. Existe o lado bom da força e existe o lado ruim da força. Então a ideia é da força, né? O yin e yang. Então você tem que escolher qual lado você vai ficar do mundo espiritual. A ideia é que não existe um Deus pessoal. Então, quando a gente crê em Cristo, nós temos que trabalhar, renovar a nossa mente e buscar nas Escrituras quem realmente Deus é. E remover, tirar da nossa cabeça conceitos que não têm nada a ver. Então, quando eu falo assim, eu acho que Deus é assim, já começo mal. Porque as definições a respeito de quem Deus é, não vêm e não estão na minha mente. Elas estão em algo que foi registrado a respeito da revelação. A Bíblia deixa bem claro, tudo aquilo que foi revelado não veio da nossa vontade, do nosso coração. Deus, por causa da nossa inutilidade mental, da nossa fraqueza, da nossa miséria espiritual, Deus ele vem e abre a cortina e fala, eis a mim, eis quem eu sou. E ele se revela. Então, quando eu vou falar alguma opinião a respeito de quem Deus é, eu tenho que ir para as Escrituras, mas ao mesmo tempo eu tenho que ir para as Escrituras e usar as Escrituras corretamente estabelecidas. Isto é, eu não posso somente isolar um texto, eu tenho que combinar esse texto com todo o texto bíblico. Se eu usar uma tesoura com alguns textos bíblicos, eu não queria fazer isso agora, mas você poderá ver quanta besteiras e erros nós podemos ver. Então, a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, isso que a gente chama de interpretação corretamente estabelecida. Por isso que existem até algumas seitas e algumas religiosidades que usam a própria Bíblia. Mas eles usam a própria Bíblia de forma errada. Quem foi a pessoa que mais... o ser que usou a Bíblia para tentar o próprio Deus da pessoa de Jesus Cristo? O próprio Satanás. Então, esse é um alerta. Nós precisamos renovar a mente a respeito de quem nós éramos antes de Cristo. Quem que nós éramos? Em que situação que nós estávamos? Estávamos bem com Deus ou não? Estávamos numa miséria ou não? Eu tenho saudade daquele. Tem mesmo. E mesmo, não estou falando aqui que você era um ladrão, um bandido. Não estou falando isso. Talvez você tinha uma vida muito bem sucedida. Mas o seu estado diante de Deus. Você era uma pessoa muito honrada, conhecida, agraciada pela sociedade. Mas nessa situação, quem que você era antes de Cristo? Nós temos que renovar a nossa mente a respeito de qual a obra de Cristo em nosso favor. O que Ele fez por mim? Ele deu exemplo, simplesmente? Nós temos que renovar a nossa mente a respeito de quem nós somos agora em Cristo. O que eu sou agora? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para conosco? O que é a igreja? Para que ela serve? Qual a utilidade dela? Percebe quantas coisas a gente tem que mudar os conceitos? Então eu não posso dizer, eu acho que não é assim. Vem com a Bíblia. A ideia não é entrar em debate, briga, mas é a gente juntos irmos e verificarmos para aprimorar esse conhecimento e crescermos na verdade. Porque aquilo que está na nossa mente vai determinar uma vida de abundância ou não. Ou uma vida de medo, uma vida escravizada ainda com coisas que não deveria ser mais isso na nossa vida. Olha só como Paulo trabalhou a questão dessa renovação de mente.
essa tabelinha aí. Quando ele fala assim, deixe a mentira e fale a verdade, uns aos outros. Qual é a razão? Qual é o propósito? Porque nós somos membros, nós somos parte do mesmo corpo. Aquela ideia da igreja. Nós não temos unidade diretamente um com o outro. Nós temos unidade com Cristo. Então, quem está em Cristo está unido em Cristo. 11 vezes no começo do livro de Efésios usa a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então eu não estou unido a Jenny diretamente, nem a Rosana diretamente, apesar do nosso laço de casamento. Mas a minha unidade com a Rosana, com a Jenny, com o Silvio, com o Elcio, é porque eles estão ligados em Cristo e essa unidade vai lá em Cristo e volta. Então, apesar que talvez o meu relacionamento aqui não seja muito achegado com o Elcio, com o Silvio, com a Mila, mas a minha unidade com eles é algo assim que não existe em qualquer outro lugar. Porque eu estou ligado em Cristo e eles também estão ligados em Cristo. Então, quando Paulo fala assim, vivam em unidade, é que por causa dessa unidade existente, eu devo então usar práticas para que essa unidade seja celebrada. Que essa unidade seja percebível pelas outras pessoas. Então eu não devo me preocupar em construir uma unidade. Eu devo me preocupar em agir de uma forma em que essa unidade real em Cristo seja percebível. Paulo fala, irai-vos, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Resolva esse problema com Deus antes do sol se pôr. Por quê? Porque vocês podem dar, porque cada um de nós podemos dar espaço para Satanás trabalhar na minha vida. Ele fala, pare de roubar e trabalhe com as próprias mãos. Qual o propósito? Para que você tenha condições de ajudar generosamente aqueles que têm necessidades. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Qual o propósito? Para que você dê ânimo àqueles que as ouvem. Então, essa questão, renovar a mente. Pessoas, nós somos parte do mesmo corpo, nós corremos o perigo de dar oportunidade para trabalhar, para prejudicar a minha vida e prejudicar o corpo de Cristo. Tem pessoas que têm necessidades e tem pessoas que têm necessidade de serem abençoadas com as minhas palavras. Essa é a razão de eu deixar de fazer alguma coisa que seja um destrutivo e passar a praticar algo que seja construtivo e edificante. Hoje, nós temos quase que um resumo daquilo que já veio mais. Mas Paulo trabalha de uma certa forma que é muito interessante. Nós vamos usar esse texto hoje e no próximo domingo. Hoje a gente vai ver a estrutura desses textos. Esse texto aqui, o versículo 30, ele vai resumir todo o grande propósito, toda a razão de a gente viver de modo digno. É uma grande razão trabalhar para ajudar as outras pessoas. É uma grande razão não dar espaço para o diabo trabalhar na nossa vida. É uma grande razão ajudar as pessoas a serem encorajadas e viverem bem. Há uma grande razão a gente falar a verdade para que o corpo não perca confiança uns nos outros. Mas no versículo 30, Paulo dá uma razão muito mais superior, que é não ofender o selo. Veja o versículo 30. Não entristeçam o Espírito de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará com a sua propriedade. Muitas mensagens eles tiram esse texto do contexto, e aí trata de outros assuntos, de como nós podemos entristecer o Espírito Santo. Primeira coisa, quando eu trabalhei com esse texto, foi a ideia. O Espírito Santo é Deus. É possível ele ficar triste? Parece que a tristeza tem a ver com uma pessoa assim que foi magoadinha. Muitas vezes a gente fica triste, depois a gente fica envergonhado de ter ficado triste.
que a gente percebe que aquela tristeza ela foi fruto de algo egoísta, de algo muita sensibilidade, da gente esperar das pessoas algo que nós não temos direito. E aí isso nos deixa moadinho. Então, a impressão que dá aqui de não entristecer o Espírito Santo, parece que o Espírito Santo pode chegar e ficar num cantinho lá, entristeceu. Ele fica todo tristinho. Deus, o Espírito Santo é Deus, ele pode fazer, isso pode acontecer com ele. Pessoalmente, eu acho que essas traduções talvez não tenham sido, é uma coisa pessoal. Porque essa palavra entristecer aqui, ela pode ser traduzida por não ofender, desonrar. Talvez ela se encaixe melhor como tradução aqui. Então o texto seria: não ofendam, não desonrem o Espírito Santo. Deus nos salvou para nós vivermos uma vida abundante, e através dessa vida que nós vamos viver aqui nessa terra, que eu dizendo que tudo não vai dar certo, né? Ainda vivendo nessa vida, com a perspectiva, com a mente lá na pátria dos céus, Deus vai poder usar a nossa vida para mostrar a sua bondade, a sua graça, tanto nesse presente século e toda a eternidade, para sempre, por todos os séculos. No futuro, nós nunca mais vamos ofender a Deus, mas nós podemos ofender a Deus, desonrar a Deus aqui na pessoa do Espírito Santo. O que o texto fala? Fala que o Espírito Santo é o selo. Nós trabalhamos em Efésios capítulo 1, quando fala assim que o Pai nos elegeu, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos selou, sendo a garantia do resgate da propriedade de Deus. Isto é tão completa, tão perfeita e tão íntegra a ação de Deus nos salvar, que nada poderá nos separar do amor dele, por causa da sua ação em nosso favor. E para assim dar uma demonstração de que isso é verdadeiro e que a gente pode descansar nisso, é que ele fala que ele colocou em nós o selo, o Espírito Santo, que habita em nós, cria essa unidade que é o corpo de Cristo, nos capacita a vivermos de acordo com a sua vontade e nos garante a chegada, que somente Cristo vai ter a capacidade de quebrar esse selo, e nós como propriedade dele. Então o selo aqui traz a ideia e é a verdade de que quando nós cremos em Cristo, Paulo pergunta lá para algumas vezes, e ele demonstra isso: todo aquele que crê em Cristo é selado pelo Espírito Santo. Jesus sela. E aí nós somos propriedade exclusiva de Deus. Dá-nos a garantia. Então, o apelo de Paulo: não ofendam. Se o Espírito Santo está dentro de você, e ele vai te dar a garantia de que você vai estar no céu, e ele promove a sua unidade, ele coloca nós numa igreja, num grupo, nos santos, para sermos edificados e para sermos um ajudar ao outro, edificando esse edifício e nos capacitando para exercermos dons que vão proclamar a glória e a graça de Deus aí fora. Então há uma grande possibilidade que o nosso comportamento ofenda aquele que está dentro de nós. É simples de entender isso, não é? É fácil. Imagine o Espírito Santo estar dentro da gente, trabalhando no nosso coração, e a gente tendo atividades ou atitudes que não tem nada a ver com a santidade do Espírito que está em nós. Então eu não vejo muito essa ideia de entristecer, deixar o Espírito Santo triste. Eu vejo mais a ideia de você ofender, de você desonrar, porque você está levando o Espírito Santo. Ele não está limitado a nós, mas Deus colocou esse fato, essa realidade em nós. Então, quando eu falo, quando eu ajo, quando eu penso, quando a minha motivação não está ligada ao Espírito Santo, não tem nada a ver com o Espírito Santo, eu estou desonrando e ofendendo. E Ele, como Deus soberano, o Espírito Santo em nós, como Deus soberano, vai nos tratar de acordo com essa ofensa.
Agora pegou, né? Agora é assustador. 12 vezes Paulo fala sobre o Espírito Santo no livro de Efésios. Ele fala no capítulo 1, 33, ele fala que ele é o selo da nossa garantia. No versículo 17, 1:17, ele fala que o Espírito Santo é que nos dá entendimento, ele nos capacita para a gente entender essa verdade que estava escura, que nós éramos cegos para as verdades de Deus, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, o Pai nos elegeu, Deus enviou o seu Filho Jesus, morreu como sacrifício, ressuscitou e foi assunto aos céus, está lá como advogado, e enviou o Espírito Santo aqui para nos selar e para ser o nosso Consolador. Então essas verdades, que parece que na nossa velha natureza, quando olha para essas verdades, ela não entende, mas também não somente não entende, ela acha que há injustiça da parte de Deus. Porque eu tenho que escolher. Eu sou o cara. Eu não estava perdido. Eu talvez estava danificado. Mas estava ainda só uma funilaria ali e eu chegava bem com Deus. Ou eu posso fazer alguma coisa para... Por que Deus mandou-se Jesus? Eu não preciso dele. Eu posso chegar lá. Deus? Que Deus? Deus está aqui dentro de mim. Então essas bagunças que a velha natureza inventou, essas inutilidades, o Espírito Santo faz com que a gente entenda isso. Eu acho que cada um de vocês, sexta-feira a gente estava na casa da Graziela, e ela compartilhou um pouquinho o testemunho dela, e ela era uma pessoa que batia contra. E de repente ela chegou, aceitou um convite só por cordialidade, mas quando ela chegou na igreja, ela ouviu um cântico. Qual que era o cântico meu, Graziela? Em espírito e em verdade. De repente, iluminou. Ela falou, caramba, que coisa. Antes do pastor pregar, antes de mais nada, o Espírito Santo abriu a mente, iluminou o entendimento, criou vida nela. E ela creu em Cristo. O Espírito Santo, ele edifica, ele não fica estagnado, ele quer que cada hora nós sejamos fortes e mais pessoas venham fazer parte do corpo de Cristo. Ele revela, ele traz as revelações, ele abre a nossa mente, ele mostra para nós aquilo que é o caminho certo ou não. Então muitas vezes tem caminhos excelentes, tem caminhos ótimos, tem caminhos ótimos, bons. E aí a gente fica em dúvida. Então o Espírito Santo ele vem trazer em nós, no nosso coração, a ideia, vá por aqui, mas vai ser difícil, mas vai, esse é o caminho. O Espírito Santo nos fortalece. Paulo fala que ele é o fortalecimento para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele promove, ele zela pela unidade. Paulo fala no capítulo 4 que ele é único, há um só Espírito. Capítulo 4, versículo 30, é o que nós lemos, é o selo. Não entristeçais, não ofendam, traz a ideia de que se é possível ofender, e se é possível ou entristecer, ou desonrar, você não desonra uma energia, você desonra uma pessoa. Então, mesmo que ele seja de natureza espiritual, ele é uma pessoa, ele tem emoções, ele tem vontade, ele age, ele tem propósito, ele não é uma energia que você manipula, que você faz alguns rituais, algumas coisas, você vai absorvendo isso dentro de você, e aí você vai manipulando, é o abracadabra. O Espírito Santo não é uma energia que você pega e domina como se fosse palavras mágicas. Capítulo 5, 18, Paulo fala que o Espírito Santo ele nos preenche, não somente a minha vida, ele quer que a natureza de Cristo, que a mente de Cristo permeie cada fio de cabelo até a unha do pé, que toda a minha vida seja preenchida pela natureza de Cristo. Mas não somente eu, mas ao mesmo tempo o corpo de Cristo. O Espírito Santo trabalha de uma tal forma que não haja necessidade, não haja nada faltando para que uma igreja seja forte e cresça. O Espírito Santo zela por isso. Capítulo 6, 17 fala que o Espírito Santo é uma arma, a espada do Espírito. Ele é o nosso equipamento de guerra. É com ele que nós lutamos. Capítulo 6, 18, ele fala que o Espírito Santo
ele intercede. Ele tem a prática da intercessão. Nós oramos, mas Romanos fala que ele traduz a nossa oração, porque ele sabe o nosso interior, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Então, muitas vezes eu estou querendo alguma coisa, mas o Espírito Santo pega esse desejo e joga de uma outra forma. Pai, é isso que ele precisa. É aí que a gente entende por que algumas coisas não são tão respondidas do jeito que a gente quer. Então, 12 vezes Paulo fala do Espírito Santo em Éfeso. E aí, então, por causa disso, de não ofender, tanto olhando por que já passou, e agora Paulo, então, vai mostrar, talvez, como que a gente pode ofender e desonrar o Espírito Santo. Então, é aí que Paulo vai falar para a gente pegar e jogar fora. Entrega, deixa lá. É o que ele fala, livrem-se, libertem-se, não esteja mais com vocês. Se há uma mochila, se há uma roupa, alguma coisa, joga fora, deixa lá. E ele fala, livrem-se de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Não sei se vocês perceberam, mas essas palavras não estão por acaso aí e não estão por acaso nessa sequência. Os nossos problemas, sentimentos destruidores, eles começam lá dentro do nosso coração. E sem que, na maior parte das vezes, as pessoas percebam. A gente tem uma capacidade de mostrar algo e sentir algo diferente. Nós podemos estar assim, extremamente amargurados com alguém e ainda dar um abraço, um sorriso e Deus te abençoe. Nós podemos estar trabalhando, feliz, rendendo, mas lá dentro tem uma amargura. Aquele sentimento, por que isso foi acontecer? Por que essa pessoa fez isso comigo? Não pode. E se a gente não trabalha com esse sentimento que provém do ídolo do coração, principalmente de nós estarmos no trono, essa amargura, ela passa a se tornar uma raiva. Momentos assim de... E aí você dá uma acalmada. Você já teve isso? A amargura está lá, você não para de pensar naquilo. Mas de repente seu rosto... E aí você acalma, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. Aí você continua de novo. Essa é a raiva. Aí a ira é quando a raiva não é dominada, não é tratada. A amargura continua alimentando a raiva, mas a raiva, quando não é tratada, não é resolvido, ela passa a se tornar a ira. O desejo de punir. A prontidão para punir. E aí, para você não ser causador, você fica procurando oportunidades para dar a punição. Aquele negócio que você não vai fazer nada, mas se a pessoa passar aqui, você joga o pezinho aqui e tira. Caiu! Oh, desculpa! Está punindo. Então, mesmo que você não vá lá punir, mas você vai torcer para ter uma oportunidade para punir. Então, seria a ira. E aí você fica o dia inteiro. Hoje não deu. Se você não tratou até o pôr do sol, a amargura vai habitar no seu coração toda noite, você vai ter crises de raiva durante a noite, e de manhã cedo você já vai estar buscando oportunidade para punir. E aí quando não vem a punição, você não se aguenta mais, não acontece, então aí vem aquilo que a boca expressa. As palavras ásperas. Alfinetadas. Assim, coisas que você sabe e tem certeza que vai magoar. Indiretas. E aí, se as palavras ásperas, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Você, aí, que é o zoológico, você é burro, você é hipopótamo, então ele começa a usar essas palavras torpes. Se não adianta nada, então aí vem a blasfêmia. Você começa a elogiar a mãe da pessoa. Você é um... E aí vem
todo esse nível de blasfêmia. Por quê? Se lembram que com a nossa língua nós adoramos a Deus, cantamos essas músicas tão bonitas, mas com a nossa boca nós proferimos blasfêmias contra as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Não é blasfêmia somente com pessoas crentes, mas com qualquer outra pessoa. Ela foi criada à imagem de Deus. Por mais depravado que seja, por mais ímpio que seja, eu não tenho o direito de lançar blasfêmia sobre a pessoa. E aí, se a blasfêmia não adianta em nada, se eu não trabalho com isso, eu vou produzir todo tipo de maldade contra a pessoa. Isso envolve por isso que Paulo fala todo tipo. Então eu estou pronto para acabar e para tornar a vida da pessoa a pior vida a ser vivida aqui na Terra. Então Paulo fala, se eu sou cristão, esse processo de amargura, de raiva, que passa para ser ira, que palavras ásperas e calúnia, e depois todo tipo de maldade, esse processo tem que parar lá no ninho, tem que matar lá no ninho, eu tenho que me livrar. E se eu já estou nesse processo, eu tenho que parar, remover e jogar e tacar fogo. Se lembrem que Paulo fala assim, essas coisas ofendem o Espírito Santo, que está selado. A ideia de selar aqui, quando você sela alguma coisa, o selo não vem pendurado numa cordinha, vem junto com a carta. Como que vem o selo? Um carro que passou pelo processo de vistoria, e ele recebe alguns selos, já viu o carro assim? Ele vem no para-brisa ali. Ele vem pendurado numa cordinha assim, que você tira e coloca, como que é? Ele vem de uma tal forma grudado, que parece uma coisa só. Se você for mexer, você vai estragar. Só que aqui ninguém tem poder para estragar, não consegue. Então essa unidade, esse vínculo que o Espírito Santo tem conosco, não dá para ser destruído. Agora, quando eu ajo dessa forma, com o Espírito dentro de mim, eu estou ofendendo. Estou dizendo para o Espírito que deixa para lá, eu vou cuidar da minha vida, eu sei como cuidar. Então eu estou desonrando. Agora, quando eu desonro aquele que é o selo, aquele que me encaminha para a glória, ele sabe daquilo que eu preciso. E nessa situação, o que eu vou precisar? De correção. De disciplina. E Deus sabe como fazer isso. E aí que muitas vezes não entende. Aquilo que o Elisandro falou novamente, várias das coisas que nós vamos passar aqui, nós vamos passar por causa da nossa fidelidade a Deus, por causa do nosso amor a Deus, por causa da nossa dedicação a Deus. Paulo é o maior exemplo disso. Mas algumas coisas nós vamos passar aqui como a ação disciplinar do Espírito Santo sobre a minha vida. É a forma dele colocar de novo no caminho correto. Quando a minha disposição é não dar, não deixar, ou não querer deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Então, se eu não quero de um jeito, ele vai usar do jeito dele. Ele é soberano, ele tem muito mais força que eu. E aí eu trabalho contra. Então, Paulo fala, livrem-se, por favor, porque senão vocês vão estar desonrando e ofendendo o Deus, o Espírito Santo que está dentro de você. Olha, em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, o autor de Hebreus, ele pega essa ideia de Paulo aqui também. Desses sentimentos destrutivos, que começa com amargura, raiva, ira, palavras ásperas, a cólera, as blasfêmias e todo tipo de maldade. Isso termina mal, o caminho é ruim. E o livro de Hebreus usa até um exemplo de Esaú, que começou com ele vendeu uma coisinha, surgiu daí uma amargura e uma ira, uma vontade, e ele passou a perseguir o seu irmão Jacó, procurando todo tipo de maldade para perseguir, e toda a sua geração, todos os seus descendentes de Esaú, passaram a ser primos, estavam debaixo de alguns aspectos da aliança abraâmica, mas eles trabalharam contra.
Eles estavam querendo até lutar contra os projetos de Deus que Deus tinha através da pessoa de Jacó. Porque ele queria matar Jacó. Deus tinha um projeto de construir a nação de Israel através de Jacó, que inicialmente era através de Esaú, mas Esaú jogou fora por um prato de lentilhas. E agora, por causa desse engano que ele foi seduzido, ele vai perseguir Jacó para atrapalhar, para quebrar, para destruir os projetos de Deus. Mas na cabeça dele, ele simplesmente estava tentando se vingar. Olha o que o texto fala. Fiquem atentos, prestem atenção, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação. A amargura começa a deixar você perturbado, você não consegue dormir à noite, não consegue trabalhar direito, os dias passam, sabe, você não consegue. E o autor de Hebreus fala assim: não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e que por ela muitos sejam contaminados. Esse processo de amargura, raiva, ira, que é a cólera, palavras ásperas, todo tipo de mal, ele começa em você lá dentro, mas daqui a pouco você vai ficando perturbado, já não consegue viver plenamente a sua vida, toda a sua vida passa a ser prejudicada, isso afeta aquelas pessoas pelas quais Deus confiou a você, família, filhos, parentes, aí você já não consegue cuidar, e daqui a pouco você vai acabar atropelando e prejudicando e contaminando outras pessoas. Uma das coisas nesse processo de amargura é que a gente começa a arrebanhar pessoas para sentirem esse mesmo sentimento que a gente está sentindo. Para que as pessoas se tornem o meu exército contra os outros, contra aquela pessoa que me ofendeu e que qual tem amargura. Então eu contamino. E de repente tem pessoas até fazendo coisas piores do que eu faria, porque eu contaminei essa pessoa. Ela está pensando errado sobre os outros. E muitas vezes até não sabendo tudo, mas a amargura, a ira, a raiva, é um negócio tão venenoso. E é o que o livro de Hebreus fala: fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando a muitos. Eu tenho que trabalhar isso, tenho que me livrar. E aí Paulo está do outro lado. Por causa que o Espírito Santo é o selo, eu não devo ofender ele. Mas como que eu posso ofender ele? Não removendo a raiz de amargura e tudo aquilo que está relacionado aos efeitos dela. Mas então como que eu posso agradar a Deus? Eu posso honrar ao Espírito Santo? Paulo dá a receita aqui: revistam-se da nova natureza. Olha o que ele fala: em vez disso, sejam. Ele não fala façam, ele fala sejam. É o ser. Porque muitas vezes pessoas querem fazer. Agradar a Deus está mais relacionado em ser do que fazer. Hoje há uma grande valorização do carisma e não do caráter. Se você consegue uma performance, esse cara é espiritual. Não importa o caráter. Carisma é a capacidade de você fazer coisas. E as pessoas idolatram e se tornam seguidores por causa da capacidade, mas não estão preocupadas com a comunhão, o relacionamento, o que ela pensa de Deus, qual a sua dependência, qual a sua intimidade com Deus. Então, por isso que Paulo fala assim: em vez disso, isso é, não use de amargura, ira, raiva, cólera, blasfêmias, mas em vez disso, sejam. E a primeira coisa que ele fala: sejam bondosos. Não é a melhor palavra a ser traduzido, porque bondade está muito relacionado a você fazer as coisas. Mas a ideia dessa palavra bondade, que é Christos em grego, eu não gosto de usar isso, mas eu vou usar aqui porque vocês vão perceber a coisa interessante. Eu, pelo menos, percebi essa coisa interessante. Acho que talvez vocês olhando para o texto já perceberam.
Mas bondoso tem a ver com aquela pessoa que é fácil de você carregar junto, fácil de lidar. Você não tem medo. Você pode compartilhar uma falha sua e, ao compartilhar, a pessoa ouve até o fim. Ela já não vem te julgando nas 2 primeiras palavras. Ou pessoas assim que, sabe, eu tenho que conversar com aquela pessoa, e você fica adiando porque é difícil. O trato é difícil. Andar junto é difícil. Trabalhar junto é difícil. Ou você abre mão de muitas coisas, ou não dá para estar juntos. Então, ser bondoso é isso. Não é ser boboca. Não é ser um cara que aceita a maldade. Não. Mas é uma pessoa fácil de você se relacionar. Ninguém tem medo. Gente, se eu tiver essa dificuldade aqui, por favor, não hesitem de chegar em mim e falar: pastor, olha, nessas áreas dá medo de chegar para você. Eu sei que pastor é sempre o último a saber das coisas, porque as pessoas têm medo pelo fato de ser pastor. Mas eu estou pensando na pessoa, o Éder, né? A minha pessoa, independente se eu sou pastor. Se vocês percebam, chega em mim. Olha, é difícil tratar, sabe? É complicado. Trabalhar com você é difícil. É isso que Paulo está falando aqui. Sejam bondosos. Que cada um não tenha medo um do outro. Não tenha que sofrer para estar do lado trabalhando junto. Quando de repente alguém surge uma escala, uma coisa. A irmã e tal, o irmão vai trabalhando. Vai ser difícil. Essa é a ideia que Paulo quer combater aqui. E ele fala que, ele usa a palavra crestos. E ele fala, não somente sejam crestos, mas também tenham compaixão. A ideia aqui é sentimentos entranhados de afetos e misericórdias. E toda vez que fala de as entranhas, tem 2 tipos de entranhas que a Bíblia fala. É estranho isso, né? A Bíblia fala das entranhas superiores, então é pulmão, coração, e tem as entranhas inferiores. Inferiores mesmo, superiores, que é intestino, né? Que é estômago. Essas entranhas inferiores têm relacionamento a coisas que são, né, são coisas sujas que tem aqui. Cheirosas, mal cheirosas. São necessárias, essas entranhas são necessárias, mas aqui também elas estão relacionadas aos desejos desenfreados. Você tem fome, estou com fome, não aguento mais. Então tem a ver com a falta de disciplina, a falta do controle. Então, quando a Bíblia fala de entranhas, ela pode estar relacionada a superiores a inferiores. A parte superior tem a ver com o coração, com a razão. Os hebreus, eles não usavam tanto o cérebro para dizer com a razão, o pensamento, a lógica. Eles usavam mais a parte superior. E é isso que Paulo está falando. E tenham compaixão, isto é, hajam com empatia. Sejam fáceis de tratar as pessoas, de lidar uns com os outros, mas e tentam entender por que a pessoa é o que é. Pensem no lugar dela. Pensem na lógica dela. A nossa ideia, muitas vezes, é já chegar atropelando com ferradura ou com chuteira de cravo. Para resolver logo o problema. Mas sem entender a história. Muitas vezes a pessoa chega com um problema e diz, você é bobo, isso aí não é nada. Para a pessoa, tenta se colocar no lugar da pessoa. Tenta pensar como ela sente. Então, isso que é ser bondosos e compassivos. Imagine quando todos nós agimos desse jeito. É possível ter problemas de relacionamento? É possível surgir uma amargura? É possível essa amargura se prolongar e se tornar em raiva, se tornar em ira, em palavras ásperas, em todo tipo de maldade? Não! E o Espírito Santo, ele nos uniu e ele nos capacita para vivermos e celebrarmos a unidade. Se eu ainda busco a amargura, eu estou lutando contra o processo do Espírito Santo em promover a unidade. Eu estou ofendendo ele, estou lutando contra. E aí ele fala assim,
O que vai acontecer se eu for bondoso, crestos, e for compassivos? Eu vou perdoar uns aos outros como Deus perdoa em Christos. Vocês viram as duas palavras ali, mais em verdinho, crestos e Cristos? Ser bondoso é ser quase que totalmente semelhante a Cristo. Eu estou brincando com as palavras aqui. Só uma letrinha mudou. Quando Moisés pediu, Senhor, me mostra a tua glória, o que Deus falou? Farei passar diante de você a minha bondade. E essa bondade culminou em ele enviar Jesus e passar diante dos homens, amenizando o sofrimento daquelas pessoas e morrendo, suportando toda a injúria, toda a traição dos seus próprios discípulos, toda a dúvida, toda a cabeçada dos seus discípulos, e suportando lá na cruz, e até diante das pessoas que estavam ali, se você é filho de Deus, desce aí da cruz. O que ele fala para Deus? Ele não tratou com as pessoas, ele tratou com Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Um jovem rico quis conversar com Jesus. Jesus já sabia de longe como que estava o coração daquele jovem. Ele chega em Jesus e encontra uma porta aberta. Aí ele pergunta para ele, mestre, que hei de fazer para dar a vida eterna? Todo orgulhoso, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Jesus falou assim, olha, o que está escrito na Bíblia? Jesus abriu um tempo para ele. Olha, amarás teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Vai, pratica esses mandamentos. Mas isso tenho praticado desde a minha infância. Então, Jesus abriu as Escrituras para ele. Aí Jesus percebeu que a mente dele estava fechada. Aí Jesus Cristo fala assim, olha, então vai, pega todos os seus bens, dá ao próximo, vem e segue-me. Não é com isso que se tem a vida eterna, mas Jesus quis abrir a mente dele, porque ele achava que o que ele era, ele cumpria, ele era justo diante de Deus, ele merecia a salvação. Ele falava que cumpria todos os 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus e todos os outros 6 mandamentos relacionados aos relacionamentos com outras pessoas. E aí quando Jesus Cristo falou assim, vai, vende tudo que tem e segue-me, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no reino de Deus. O que ele fez? Virou as costas, foi embora. Por quê? Ele percebeu que os 4 mandamentos, não terá outro Deus além do Senhor. Ele percebeu que ele não cumpria esse mandamento. Ele era um pobre miserável que precisava de redenção e graça. Mas uma das coisas aqui, Jesus Cristo sabia antes dele vir ali, sabia dessa cabeça dura, mas Jesus em todo momento deixou ser tratado. Deixou uma porta aberta, o coração aberto, a palavra aberta. E também abriu a mão para ele virar as costas e ir embora. E toda a história de Jesus, quando a gente entende o Deus, Criador de toda a criação, do universo, que a gente não entende o tamanho disso, ele resolveu se encarnar num corpo frágil, limitado pela natureza, sofrendo blasfêmias e perseguições, e não ousou proferir nenhuma palavra infamatória. E era fácil tratar com Jesus. As criancinhas brincavam com ele. As mulheres desprezadas pela sociedade encontravam acesso a ele. É isso que Paulo está falando aqui. Sejam bondosos, sejam acessíveis. Que as pessoas tenham prazer de estar conosco, de nos acessar, de fazer o login na nossa vida. E curtir estar conosco. E aí ele fala assim que quando nós somos bondosos e temos compaixão, vai ser muito fácil trabalhar com as ofensas. Então o perdão, quando há ausência de perdão, a amargura disparada. Quando eu não sei perdoar, não quero perdoar, a amargura disparada. Cristos. Esse é o
trabalho do Espírito Santo. Ele é o selo na nossa vida para nos tornar semelhante a Cristo, bondosos como Ele foi. Vamos dar uma recapitulada? Olha a base que Paulo usa aqui para a gente largar alguma coisa e revestir da outra. Então ele fala: largue toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia, maldades. Então, pare. E não é parar um pouquinho, é pare. Vocês sabem o sinal aí, né? Em vez disso, sejam bondosos, sejam compassivos, perdoando uns aos outros. Pergunta: o que é mais difícil nesse processo? O que é mais difícil parar? Parar com a amargura, com a raiva, com a ira, palavras ásperas, calúnia, maldade? Ou é mais difícil ser bondoso? É mais difícil ser compassivo? Empático? Ou é mais difícil perdoar? Na minha opinião, talvez a gente consiga. Eu tenho facilidade até de trabalhar com a amargura, com a raiva, com a ira, palavras ásperas, calúnia, maldade, ser até bondoso, ser compassivo, mas perdoar é um outro esquema. Então, semana que vem a gente vai trabalhar sobre perdão. Eu espero que isso nos ajude bastante. Vamos pensar algumas coisas sobre o que nós vimos hoje? Tudo que Deus fez por nós é justo. Algumas vezes a gente reclama: Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Que dói. Mas tudo que Deus fez por nós é justo, verdadeiro e bom. Principalmente porque somos o templo do Espírito Santo. A gente não tem ideia do que é isso. Do Deus nos usar como seu templo, como sua habitação, como seu mover, como a sua atuação. E ele se limita a isso, ele quer isso, ele tem prazer nisso, de forma verdadeira, boa e justa. Viver de modo contrário a esse projeto de Deus ofende a pessoa do Espírito Santo, desonrando a Deus e traz sobre nós os cuidados de Deus. Ai! Os filhos muitas vezes fazem umas bagunças assim, você avisa, e eles estão todos alegres, de repente ele: ai mãe, por quê? Oh, por quê? Ai, que maldade. A gente faz aquele carinho assim para a criança voltar a parar de fazer aquilo que está desonrando, está prejudicando o seu projeto de família, a sua responsabilidade como família. O Espírito Santo é honrado pelo nosso caráter, não pelo nosso carisma. Então tem pessoas fazendo cursos de neurolinguística para como provocar um povo, milhares de pessoas assim entrarem em transe, em euforia, como se aquilo lá fosse alguma coisa que agradasse a Deus, sem mudar o coração. O Espírito Santo nos leva a apegarmos à sua palavra. Toda vez que você está querendo ser dominado pelo Espírito Santo, ele vai te levar à palavra. Você vai ter mais interesse na palavra de Deus, vai ser curioso, vai querer aprender mais, você vai pensar, você vai meditar, você vai querer memorizar. O Espírito Santo ele é casado com a sua palavra, porque ele foi a pessoa que inspirou os profetas, os sacerdotes, os reis a escrever esse livro. Ele sempre vai nos levar à palavra. Toda vez que alguém fala que não devemos buscar a palavra, mas devemos usufruir dessa energia cósmica, ou é um erro humano, ou é um erro que não procede de Deus. O Espírito Santo nos leva a pegarmos a palavra, glorificarmos a Jesus. O Espírito Santo, ele quer viver escondido. O propósito dele é apresentar Jesus, é divulgar Jesus, é fazer com que nós vivamos de acordo com Jesus. Ele não quer aparecer. Esse é o projeto dele. Então nós honramos e adoramos e servimos ao Espírito Santo, buscando a palavra e sermos iguais a Jesus. Ele nos preenche para nós agirmos do jeito que Jesus agia.
Ele é adorado quando nós somos iguais a Jesus e Jesus glorifica ao Pai. Essa é a parte econômica da Trindade. Os três são iguais, mas agem de forma diferente, economicamente diferente. Último, perdemos o argumento quando levantamos a voz e somos agressivos. Toda vez que bate no púlpito e grita, já perdi o argumento. Eu não posso ganhar autoridade sobre as pessoas através de argumento. Meus filhos começaram a jogar futebol society lá em Atibaia. Eu vi as fotos do Danilo, disse que está grandão aí e tal, né? Então nós temos o Tiago aqui que jogava futebol. E eu sempre gostei de fazer com que os meus filhos, já desde pequenos, eles sempre foram pequenos, jogassem futebol. Eles jogam bem, jogam, graças a Deus, Deus deu habilidade, todo dia brincavam de bola em casa, mas aí coloquei ele, assim, pagando mensalmente num futebol society, para eles irem lá aprenderem, então, todas as técnicas e tal. E tinha um técnico que era um jogador, ele tinha sido jogador profissional, ele tinha jogado na Austrália e veio lá, montou essa escolinha de futebol society, que é futebol de campo e tal. E algumas vezes eu ia ver o treino lá, via como ele tratava as crianças e tal, e gostei, achava muito bom a postura dele, né? E aí ia ter um campeonato. E aí ele falou para mim, olha, você pode vir me ajudar aí e tal, né, para ajudar as crianças a se trocarem e tal, carregar as coisas, né, porque é vestiário, então você tem que cuidar do material e tal. Você pode me ajudar? Eu falei, claro, tô aí, né, tamo aí. Aí eu cheguei, as crianças desceram, eu tive que estacionar o carro e tal, vim longe, então demorei uns 10 minutos assim, quando estou chegando, eu vi aquela euforia, aquela gritaria assim tal. E eu falei, deve ser os moleques deles, né? Então fui lá, cheguei no vestiário, não era o time adversário. Aquela gritaria, tá, e euforia, a molecada tá animada, pegando fogo lá. O técnico gritando, dando bronca, mandando ficar quieto e tentando dar instruções, não acontecia nada. Falei, cara, mas onde está o time do Lucas e do Samuel? Aí procurei, tinha um vestiário, não deve estar aqui, está maior silêncio. Aí entrei. Toda molecadinha, colocando a meião, a chuteirinha, sentadinho. E ele, assim, agachado, de cócoras, na altura das crianças, falando baixinho. E as crianças ouvindo. Eu fiquei impressionado. O Espírito Santo trabalha assim. Ele fala quietinho. E ele quer que a gente seja assim também. Que a gente não tenha o nosso espaço pelo nosso grito, pelo nosso bater na mesa, ou querer, né? Quantas vezes eu fiz isso com meu filho, né? Queria que eles ficassem quietos gritando com eles. Eu perdi o argumento. Eu ofendia, machucava. E dói, né? Agora, se eu insistisse naquilo lá, chegaria um momento que eles, e é o que estava acontecendo com aquele técnico. Ele não conseguia. E esse técnico, durante o jogo, ele não ficava berrando lá fora. Ele falava para o jogador, para falar para o outro, e chegava assim quietinho. A molecada durante não xingavam, e foi uma lavada. Ele ganhou um campeonato em Atibaia, mas foi assim, com meninos até não tão bons que outros times, mas por causa do comportamento, da unidade do time dele. Isso tem um efeito. E é dessa forma que o Espírito Santo trabalha na minha vida, na sua vida, e na vida nossa como corpo de Cristo local, e na vida da Igreja de Jesus Cristo invisível que tem aqui na Terra. Que Deus nos ajude, né? E que a gente tenha esse apelo de Hebreus, né? Não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nunca vai ter raiz de amargura no meu coração? No seu coração? Vai. Todo dia. Vamos trabalhar com isso. Lute com isso. Agora, não é chamando vocês aqui na frente, passando óleo ungido. Não é vocês fazerem uma campanha de libertação. Não é orando por vocês. É algo que Paulo deu imperativo. Livre-se. Não existe mágica. É algo referente à obediência.
em escolher isso ou escolher aquilo. Se você tem um pudim, um sorvete, você não precisa orar. Você não precisa passar óleo na cabeça para saber qual comer. Você tem que saber o que é certo e o que é bom para você.